possível forma de eliminar o tédio, amenizar o estresse e relaxar, o tabaco tem sido um dos principais causadores de doenças fatais em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde afirma que cerca de 1/3 da população é dependente do fumo e que o cigarro possui mais de 4.700 toxinas, além de estar presente tanto em doenças respiratórias como em diversos tipos de câncer. Nesta edição do Instante Saúde, você confere uma entrevista com o Dr. Bernardo Maranhão sobre quais são os sintomas, as doenças e os riscos causados pelo tabagismo. O tabagismo pode causar um número muito grande de doenças, muito grandes. Não só de doenças, como afeta inúmeros órgãos também. Coração, cérebro, aparelho digestivo. O tabagismo poderá ocasionar desde câncer de pulmão. A maior parte dos cânceres de pulmão são correlacionados ao hábito do fumo. Também pode produzir doenças dos brônquios. Poderá também desencadear algumas formas de rinite. Ou então, o indivíduo que tem uma rinite passe a apresentá-la numa forma mais difícil de se tratar. O grupo de sintomas é basicamente o mesmo. A pessoa pode começar com um simples pigarro. E esse simples pigarro, ele tende a ser minimizado. A tosse, já numa fase mais adiantada, pode ser minimizada. Aí a tosse do fumante, eu tusso porque eu fumo. Mas o normal não é tossir. Se a pessoa tosse, é porque algo errado está acontecendo. E a tosse é um mecanismo de defesa. Grande parte das vezes o indivíduo sai, levanta da cama, sai para o banheiro e vem com tosse muito produtiva, com muita secreção. Esse é um sinal extremo de alerta que o tabagista deve saber que na medida que ele acorda e tem aquela quantidade toda de catarro para colocar para fora, aquele muco, aquilo ali é sinal indireto ou até mesmo direto de que um processo inflamatório está sendo ocasionado no pulmão dele e o cigarro é o culpado. A falta de ar, essa sim vai ter uma série também de gradações que pode variar simplesmente de uma falta de ar para subir um lance de escada, para acelerar um passo a fim de pegar um táxi, um ônibus, carregar uma compra. Mas essa falta de ar pode ir percorrendo patamares de gravidade até o ponto em que ele passa a apresentar mesmo em repouso. E falta de ar em repouso pode significar, em grande parte das vezes, a utilização de oxigênio em casa. A DPOC, ela significa doença pulmonar obstrutiva crônica. Assim que desencadeia o processo inicial da DPOC, é um caminho sem volta. Porque até alguns anos atrás, concentrava-se o entendimento dos sintomas da DPOC no pulmão. Causa tosse, causa falta de ar, causa chiado no peito. Só que o que se sabe já de alguns poucos anos para cá é que os sintomas da doença pulmonar obstrutiva crônica, da DPOC, ocorrem no corpo todo do paciente. O paciente com DPOC, ele, com o passar do tempo, ele vai usando cada vez menos a musculatura. E a utilização da musculatura em declínio acaba fazendo com que ela, por desuso, passe a não dar conta, a não responder à demanda que se deseja, demanda simples, demanda de se levantar do quarto e ir até o banheiro, ir até a sala, ir até a calçada. Muitas vezes esses pacientes não conseguem desenvolver esse tipo de trabalho muscular por efeito inflamatório da doença pulmonar e por efeito do desuso. Uma outra consequência também muito séria e que em grande parte das vezes é o que infelizmente ocasiona a morte desses pacientes são os efeitos cardíacos da DPOC. E na fase de uma DPOC mais adiantada, o coração pode se ressentir do fato de trabalhar com menos oxigênio.
esse paciente, ao invés de morrer de um problema pulmonar, diretamente, ele acaba infartando. Um dos alertas para quem fuma, no sentido de que possa avaliar o seu nível de transtorno, é o surgimento de sintomas simples e que na vida daquele paciente, ou melhor, na vida daquele indivíduo, ou seja, aquele candidato a ser paciente, pode se transformar em algo corriqueiro. A produção de muco, a produção de secreção, a tosse cheia, aquela expectoração acinzentada e que, com grande frequência, a pessoa que fuma acredita que aquela é uma reação natural ao cigarro. É uma reação natural? Sim, mas é uma reação naturalmente ruim, porque é a forma do pulmão estar sinalizando que ele apresenta já algum problema. A edição do Instante Saúde de hoje fica por aqui. Se você quer saber mais sobre o tabagismo, acesse o conteúdo exclusivo sobre o assunto no nosso blog. Para conferir outros programas, acesse o nosso site uva.br/tvUva.